Vocês também querem ir embora? João capítulo 6, versículo 67. Nenhum mal que já aconteceu com nossas comunidades cristãs é mais lamentável do que aquele que vem da deserção dos membros. A tristeza mais pesada que pode torcer o coração de um pastor é aquela que vem da traição de seu amigo mais familiar. A calamidade mais terrível que a igreja pode temer não é aquela que surgirá do ataque de inimigos de fora, mas de falsos irmãos e irmãs dentro do acampamento. Meu eminente predecessor Benjamin Kish, embora preso, levado perante os magistrados, encarcerado, ridicularizado e, de outra forma, feito sofrer pelo governo da época, pelas autoridades do evangelho que ele pregou e publicou, achou mais fácil tolerar o uso rude de inimigos abertos do que suportar as tristezas do amor ferido ou sustentar o choque da confiança ultrajada. Eu não acho que sua experiência foi muito excepcional. Outros santos teriam preferido os ovos podres dos aldeões às animosidades enraizadas dos caluniadores. Troia nunca poderia ser tomada pelos ataques dos gregos fora de seus muros. Somente quando, por estratagema, o inimigo foi admitido dentro da cidade, aquela cidade corajosa foi compelida a ceder. O próprio diabo não é um inimigo tão sutil para a igreja quanto Judas, quando, após a ceia, Satanás entrou nele. Judas era amigo de Jesus. Jesus se dirigiu a ele como tal, e Judas disse: "Salve, mestre", e o beijou. E foi Judas quem o traiu. Essa é uma imagem que pode muito bem apavorar você. Esse é um perigo que pode muito bem adverti-lo. Em todas as nossas igrejas, entre os muitos que se alistam, há alguns que desertam. Eles continuam por um tempo e então voltam para o mundo. A razão radical pela qual eles se retratam é uma discordância óbvia. Eles saíram de nós porque não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, sem dúvida teriam continuado conosco. Os adeptos não convertidos da nossa comunhão não são perda para a igreja quando partem. Eles não são uma perda real, assim como a dispersão da palha da eira não é um prejuízo para o trigo. Cristo mantém o ventilador de joeiramento sempre funcionando. Sua própria pregação peneirava constantemente seus ouvintes. Alguns eram levados embora porque eram palha. Eles realmente não acreditavam. Pelo ministério do Evangelho, pela ordem da providência, por todos os arranjos do governo divino, o precioso é separado do vil. A escória é purgada da prata para que a boa semente e o metal puro possam permanecer e ser preservados. O processo é sempre doloroso. Ele causa grande busca de coração entre aqueles que permanecem fiéis e ocasiona profunda ansiedade aos espíritos gentis de molde terno e simpático. Vamos abordar a pergunta de lado. Você também irá embora? Também significa assim como outras pessoas. Porque os outros vão? Se eles têm alguma boa razão, talvez possamos ver motivos para seguir seu exemplo. Olhe atentamente, então, para as várias causas ou desculpas para a deserção, porque eles renunciam à profissão religiosa que uma vez abraçaram. A razão fundamental é a falta de graça, uma falta de fé verdadeira, uma ausência de piedade vital. São, no entanto, as razões externas que expõem a apostasia interna do porque alguns deixam Cristo. Alguns nestes dias, como havia nos dias do nosso Senhor, que se afastam de Cristo porque não conseguem suportar sua doutrina. Nosso Senhor declarou mais explicitamente do que em qualquer ocasião anterior a necessidade da alma se alimentar dele. Eles provavelmente entenderam mal sua linguagem, mas certamente se ofenderam com sua declaração. Por isso, houve aqueles que disseram: "Esta é uma palavra dura, quem a pode ouvir?" Então eles não andaram mais com ele.
Há muitos pontos e particularidades em que o Evangelho é ofensivo à natureza humana e revoltante ao orgulho da criatura. Não foi planejado para agradar ao homem. Como podemos atribuir tal propósito a Deus? Porque ele deveria inventar um evangelho para atender aos caprichos de nossa pobre natureza humana caída? Ele pretendia salvar os homens, mas nunca pretendeu satisfazer seus gostos depravados. Em vez disso, ele coloca o machado na raiz da árvore e corta o orgulho humano. Quando os servos de Deus são levados a expor alguma doutrina humilhante, há aqueles que dizem: "Ah, eu não vou concordar com isso." Eles chutam contra qualquer verdade de Deus que fere seus preconceitos. O que vocês dizem, irmãos e irmãs? As reivindicações do Evangelho sobre sua fidelidade? Se vocês descobrirem que a palavra de Deus repreende seu prazer favorito ou contradiz suas convicções queridas, vocês imediatamente se ofenderão e irão embora? Não. Mas se seus corações estiverem certos com Cristo, vocês estarão preparados para colher todos os seus ensinamentos e render obediência a todos os seus preceitos. Apenas prove que é o ensinamento de Cristo e o professor de mente certa está pronto para recebê-lo. Aquilo que é transparente na face da Escritura, ele aceitará cordialmente, como ele diz, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Quanto ao que é meramente inferido e argumentado a partir da deriva geral da Escritura, o coração verdadeiro não será precipitado em rejeitar, mas paciente em investigar, como os bereanos, que eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, porque examinaram as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Ó, que a palavra de Cristo possa habitar em nós ricamente. Deus proíba que qualquer um de nós se desvie ofendido por causa dele, sua pessoa abençoada, seu santo exemplo ou seu ensinamento sagrado. Que estejamos sempre prontos para acreditar no que ele diz e pronto para fazer o que ele ordena. Lembrem-se, irmãos e irmãs, que a comissão do Evangelho tem 3 partes, às quais o ministro tem que atender. Primeiro, devemos ir e pregar o Evangelho. Ide, fazer discípulos de todas as nações. A segunda coisa é batizando-os. E a terceira coisa é ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como discípulos dispostos de Jesus, vamos avançar, ouvindo sua voz, seguindo seus passos e considerando sua vontade revelada como a nossa lei suprema. Longe de nós voltar atrás, lamentar-nos ou abandoná-lo. Então, porque estamos ofendidos com suas doutrinas. Outros há que abandonaram o Salvador por causa do ganho. Muitos foram enredados nessa armadilha. O Sr. Bintz originalmente foi em peregrinação porque ele pensou que valeria a pena. Havia uma mina de prata na estrada e ele se propôs a inspecioná-la e ver se a prata não poderia ser obtida, assim como a cidade dourada além. Ele veio, se bem me lembro, de uma família que ganhava a vida com o negócio do barqueiro, olhando para um lado e puxando para o outro. Ele estava aparentemente se esforçando pela religião, embora tivesse os olhos o tempo todo no mundo. Ele era a favor de segurar com a lebre e correr com os cães. Então, quando ele chegou a um ponto em que ele deveria se separar de um ou de outro, ele considerou qual todo seria mais lucrativo, e ele desistiu daquilo que parecia envolver perda e alto sacrifício, e se manteve naquilo que, como ele chamava, o ajudaria na chance principal e o ajudaria a progredir na vida presente. Sinceramente, confio que não há ninguém entre nós que não despreze o Sr. Bintz e toda a sua classe. Se você quer ganhar dinheiro, não precisa haver nada pecaminoso nisso, que seja feito honestamente. Nunca deixe que riquezas sejam buscadas sob o pretexto da religião. Venda suas mercadorias e encontre um mercado para sua mercadoria, mas não venda Cristo.
nem troca um direito de primogenitura celestial por um suborno sem valor. Coloque os produtos que quiser na vitrine de sua loja, mas não coloque uma expressão hipócrita e hipócrita em seu rosto, ou use um olhar santo, com a visão de transformar a piedade em ganho. Deus nos salve dessa vilania flagrante, que ela nunca tenha um lugar em nosso meio. Nem homem nem anjo podem discernir a hipocrisia, o único mal que anda invisível, exceto somente para Deus. Alguém se une a uma igreja por causa da respeitabilidade que ela implica, ou pela posição que ela pode lhe dar, ou pelo crédito que ela pode obter? Ele logo descobrirá que isso não atende ao seu propósito. Então ele irá embora, mas a probabilidade mais grave é que ele será expulso com vergonha. Alguns abandonam Cristo e vão embora aterrorizados pela perseguição. Hoje em dia, supõe-se que não existe tal coisa, mas esse é um erro, pois embora os mártires não sejam queimados em Smithfield e a Torre dos Lollardos seja agora um lugar para exibição, um memorial de tempos muito antigos, o assédio, a crueldade e a opressão estão longe de serem obsoletos. Maridos ímpios desempenham o papel de pequenos tiranos e não permitem que suas esposas desfrutem da religião, mas tornam suas vidas amargas com uma escravidão irritante. Os empregadores muitas vezes lançam malícia sobre os servos cuja piedade para com Deus é sua única causa de ofensa. Pior ainda, há trabalhadores que se consideram inteligentes, que não podem permitir que seus companheiros trabalhadores tenham liberdade de ir a um local de culto sem escárnios, zombarias e zombarias cruéis. Em muitos casos, a alegria da oficina nunca é mais alta do que quando se volta contra um crente em Cristo. Eles consideram uma diversão rara caçar um homem que se importa com a salvação de sua alma. Eles se autodenominam ingleses, mas certamente não dão crédito ao seu país. Olhe para os covardes de origem baixa e malcriados. Ali está um ateu. Ele está delirando sobre seus direitos porque o magistrado não vai acreditar em seu juramento. Ele alega liberdade de consciência para ser um pagão, mas nega o direito de seu camarada de ser um cristão. Olhe para aquele pequeno grupo de trabalhadores britânicos. Eles pertencem à sociedade de profanação do sabático. Eles estão pedindo ao parlamento para abrir museus e teatros aos domingos e, ao mesmo tempo, estão perseguindo até a morte um pobre sujeito que prefere ir à capela. Eles exibem seu próprio respeito próprio pelos juramentos que proferem, enquanto traem sua auto-humilhação pelo desprezo que desabafam sobre aqueles que presumem cantar um hino. Eles aclamam o bêbado como um amigo e desprezam o homem sóbrio como um demônio. Eu me pergunto se não há sentimento mais honroso, mais boa-fé e verdadeira camaradagem entre nossos trabalhadores qualificados do que permitir que um homem seja feito o alvo de uma comunidade inteira. Deus lhe dê graça para suportar perseguições como essa. Se elas nos cortam até o estômago, que possamos aprender a suportá-las com equanimidade e até mesmo nos alegrar por sermos considerados dignos de sofrer por amor ao Salvador. Alguns de nós tivemos que correr o desafio por muitos anos. O que dissemos foi constantemente deturpado. O que nos esforçamos para fazer foi mal julgado e nossos motivos foram mal compreendidos. No entanto, aqui estamos, tão felizes quanto qualquer um do céu. Não fomos feridos por nenhuma ou todas as calúnias que foram amontoadas sobre nós. Nossos inimigos teriam nos esmagados, mas, bendito seja Deus, Ele nos animou muitas vezes quando fomos abatidos. O Senhor lhe dê, da mesma forma, força de espírito e coragem de coração para suportar a provação corajosamente. Então, você não se importará mais com o riso e os escárnios dos homens do que com o barulho daqueles pássaros migratórios no alto que você ouve em uma noite de outono enquanto eles estão fazendo sua jornada cansativa para um clima distante. Animem-se, irmãos e irmãs.
Temam a Deus e enfrentem seus acusadores. A verdadeira coragem cresce forte na oposição. Nunca pense em desertar do exército de Cristo, muito menos você deve bancar o covarde por causa da insolência de algum valentão mal educado. Não deixe que sua fé seja vencida por tal escárnio. Aí que tantos espíritos covardes tenham se afastado por causa da facilidade carnal e abandonado a Cristo quando seu querido nome se tornou a piada dos bêbados e o escárnio dos tolos. E há pessoas que abandonam a religião verdadeira por pura leviandade. Não sei como explicar as deserções de alguns homens. Se você pegar a lista de naufrágios, notará alguns que afundaram por meio de colisões e outros por meio de pedras, mas às vezes você encontrará um navio naufragado no mar. Como isso aconteceu, ninguém sabe. O próprio dono não consegue entender. Era um dia calmo e havia um céu sem nuvens quando o navio afundou. Há alguns professores que, no que diz respeito à fé, naufragaram em circunstâncias aparentemente tão fáceis, tão livres de provações, tão isentos de tentações, que não vimos nada que despertasse ansiedade em seu favor, mas de repente eles naufragaram. No calor do momento, eles professam o cristianismo, eles não o abraçam, e então, sem se preocuparem em renunciar a ele, eles caem na infidelidade. Eles são macios e maleáveis o suficiente para serem martelados em qualquer forma. Feitos de cera, eles podem ser moldados por qualquer mão que seja forte o suficiente para agarrá-los. O Senhor tem misericórdia de qualquer um de vocês que por acaso seja dessa espécie. Vocês brotam logo e de repente murcham. Mal a semente é semeada antes que o broto apareça. Que colheita maravilhosa você promete. Mas assim que o sol nasce com um calor escaldante, porque não há terra, a boa semente murcha. Ore a Deus para que você seja arado profundamente, que a panela de ferro da rocha abaixo seja quebrada, que você tenha bastante subsolo e raiz, que o verde que você produz seja permanente. A falta de princípio é mortal, mas a falta é muito comum. Nunca deixe de orar para que você esteja enraizado e fundamentado, estabelecido e edificado em Cristo, para que, quando as enchentes vierem e os ventos soprarem, você não caia como uma grande destruição, como caiu aquela casa que foi construída sobre a areia. Quantos deixam Cristo por causa dos prazeres sensuais? Não vou me estender sobre isso. Certo, no entanto, é que os prazeres do pecado por uma temporada fascinam suas mentes até que eles sacrifiquem suas almas no santuário da vaidade sórdida. Por uma dança alegre, uma diversão desenfreada ou uma alegria passageira que não suportaria a reflexão, eles renunciaram aos prazeres que nunca empalidecem, às esperanças imortais que nunca falham, e viraram as costas para aquele bendito Salvador de que dá e alimenta os gostos por alegrias indizíveis, por alegrias cheias de glória. Em nossa supervisão pastoral de uma igreja como esta, temos evidências dolorosas de que um número considerável gradualmente esfria. Eu temo essa frieza de coração, como o sono que vem sobre os homens nas regiões congeladas. Se eles se renderem a ele, eles nunca mais acordarão. Você deve ser despertado, ou então essa preguiça certamente terminará em morte. Cabelos brancos estavam sobre ele aqui e ali, e ele não sabia disso. É assim com algum de vocês, queridos amigos. Você está se afastando lentamente? Aquele que perde sua substância pouco a pouco, logo se torna um falido, e dolorosa é a descoberta quando um fim chega. Quão miserável deve ser uma falência espiritual para aquele que desperdiça aos poucos seu estado celestial, se é que ele já teve algum. Nenhuma palavra pode descrever isso. Deus nos preserve de tal catástrofe. Alguns se afastaram, alegando que o fizeram por mudanças de circunstâncias. Eles estavam conosco quando seus meios de subsistência eram competentes, se não ricos. Por reveses nos negócios, eles afundaram em sua posição social. Portanto,
Eles não gostam de entrar em comunhão conosco como eram conhecidos por fazer. Agora, do fundo da minha alma, posso dizer que se há pessoas que ficaram pobres, eu, por exemplo, não penso que um átomo seja menor delas, ou as tenho em menor estima, por mais empobrecidas que possam ter se tornado. Não me diga que você não tem roupas adequadas para entrar, pois qualquer roupa que você pagou é digna de crédito. Se você não pagou por elas, não posso dar desculpas para você. Seja honesto. Lã ou fustão não precisam envergonhá-lo, mas por elegância ou moda eu certamente ocuparia. Fico sempre feliz em ver irmãos e irmãs sentados aqui, como às vezes faço, em seus vestidos de bata. Um bom amigo é bastante notável nessa fila. A brancura saudável de seu traje rural é bastante atraente. Se ele pagou por isso, ele é um homem muito mais respeitável do que qualquer um que tenha contraído dívidas por um terno de casimira que ele não pode pagar. Eu me alegro em pensar que não estou meramente expressando meu próprio sentimento, mas aquele que é compartilhado por toda a comunidade. Todos nós deleitamos em ver nossos pobres irmãos e irmãs. Se houver algum de vocês sofrendo de uma sensibilidade própria ou uma suspeita de nossas reflexões, quanto mais cedo você se livrar desse orgulho tolo, mais feliz você será. Você tem ciúmes de ser considerado respeitável? Você não sabe que um homem é respeitável por seu caráter, não pelo dinheiro que ele tem no bolso? Outros abandonam a Cristo porque se tornaram ricos e aumentaram em bens. Eles não desprezaram o pequeno convento quando eram pessoas simples e laboriosas, mas desde que a fortuna sorriu para eles e eles mudaram sua residência de um terraço para uma mansão, eles passaram a manter uma carruagem. Eles se sentem obrigados a se mudar para outro círculo, para a igreja paroquial ou para alguma igreja ritualística em sua vizinhança. Eles vão uma vez no domingo. Eles patrocinam o lugar por sua presença. Eles se mostram entre a elite daquela localidade. Eles se curvam e se voltam para o leste, como se tivessem nascido para a maneira. Eles são respeitáveis demais para entrar na pequena capela batista. Eles recebem visitantes à tarde, jantam tarde e dissipam as horas do sábado na presença frívola de exibir sua gentileza. Bem, eu acho que sua partida não deve ser lamentada. Quando se vão, eles certamente não são perda para ninguém. Nós suspiramos por eles como faríamos por Judas ou Demas. Eles caíram em desgraça com o que pensavam ser sua boa fortuna, mas com o que provou ser sua ruína. Aqueles que têm princípios verdadeiros, quando ascendem no mundo, veem mais motivos para gastar sua riqueza e influência em ajudar uma boa causa. O princípio prevaleceria sobre a política até o fim, se em seus corações eles acreditassem na verdade de Deus como ela é em Jesus. Não seria desonra para um príncipe ir e sentar-se lado a lado com um mendigo, se ambos fossem verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Nos velhos tempos, quando nossos senhores se encontravam em cavernas e covis da terra, eles encontravam o Senhor e o humilde, o escravo e o livre. Ou quando em eras ainda mais antigas, os cristãos se reuniam nas catacumbas. Homens da casa de César, agora um chefe, depois um senador, logo um príncipe de sangue, vinham e se sentavam-se naquelas cavernas, iluminadas com a vela fraca, para ouvir enquanto algum homem descalço, mas ensinado pelo céu, declarava o evangelho de Jesus com o poder do Espírito Santo. Que eles eram analfabetos, tenho certeza, pois ao olhar os monumentos encontrados nas catacumbas, é raro encontrar uma inscrição que esteja completamente bem escrita. Embora seja evidente o suficiente que os primeiros cristãos eram uma companhia de homens analfabetos, aqueles que eram grandes e nobres não desdenhavam se juntar a eles, nem o farão se a luz do céu brilhar e o amor de Deus queimar em seus corações. Doutrinas doentias fazem com que muitos apostatem. Sempre há muito disso por aí. Enganadores enganam os fracos e alguns foram desviados pela dúvida moderna, e a infidelidade modesta tem seus partidários.
Eles começam cautelosamente lendo obras com o objetivo de responder ao ceticismo científico ou intelectual. Eles leem um pouco mais e mergulham um pouco mais fundo no turvo riacho, porque se sentem bem capazes de resistir à influência insidiosa. Eles continuam até que finalmente ficam atordoados. Eles não vão até aqueles que poderiam ajudar seus escrúpulos, mas continuam a tropeçar até que, finalmente, perdem o equilíbrio. E aquele que disse ser um crente terminou em ateísmo absoluto, duvidando até mesmo da existência de um Deus. Ó, que aqueles que são bem ensinados se contentem com seus ensinamentos, porque se intrometerem em heresias, o que eles podem fazer se não poluir suas mentes? Se eu ficasse preto, imagino que poderia lavar todas as sujeiras, mas lamentaria me sujar para me lavar. Porque você seria tão insensato a ponto de passar por poças de ensinamentos sujos apenas porque acha fácil se limpar de sua poluição? Essa ninharia é perigosa. Quando você começa a ler um livro e o acha pernicioso, deixe-o de lado. Alguém pode repreendê-lo por não lê-lo todo, mas por que deveria? Se eu tiver um assado na minha mesa, cujo cheiro e gosto imediatamente me convenço de que é púdrito e insalubre, devo mostrar minha descrição comendo todo antes de dar meu julgamento de que não é adequado para a comida? Um bocado é o bastante, e uma frase de alguns livros deve ser o bastante para um homem sensato rejeitar toda a massa. Deixe aqueles que podem saborear tal carne comê-la, mas eu tenho um gosto por comida melhor. Se é o seu dever expor esses males, enfrenta-os bravamente, com oração a Deus para ajudá-lo. Mas se não, como humilde crente em Jesus, que negócio você tem em provar e testar tal comida nociva quando ela é exposta no mercado?